Não, você não leu errado e isso não é um clickbait. Você está ouvindo o Nova Perspectiva, seu podcast sobre cultura. E no programa de hoje nós vamos explicar por que o Império Romano ainda existe. Então, nada melhor do que começar pelo começo. Então, vamos lá. O Império Romano ele surgiu por volta de 753 a.C., na região do Lácio, na província da Itália, às margens do rio Tibre. O primeiro imperador de Roma, como diz a lenda, se chamava Rômulo. E, segundo a lenda, Rômulo era descendente de Enéas, um herói troiano, e através do seu avô materno, o rei Númitor de Alba Longa, ele tinha uma linhagem real. Então, ele vinha de uma antiga linhagem dos Albalongas. Segundo a lenda, Rômulo teria um irmão chamado Remo, e os dois teriam sido amamentados por uma loba. Isso é algo mais mitológico, mas existe um outro sentido cultural que muitas pessoas não conhecem. Loba, em latim, significa lupa, e lupa era um termo que era utilizado na Roma Antiga para designar prostitutas. Então, existe uma teoria de que, na verdade, Rômulo e Remo teriam sido adotados e criados por uma prostituta até que eles tivessem idade suficiente de assumir o seu lugar no trono ou fundar o seu império. Segundo a lenda, a cidade latina ela teria sido fundada pelos filhos de Enéas. Pelo filho de Enéas, Ascânio, ou também conhecido como Lulo. E é justamente da região do Lácio da onde se origina o Império Romano e o idioma latino. Então aí nós vemos uma questão de nobreza, uma questão mitológica também, muito atrelados ao mito fundador de Roma, e também um simbolismo filosófico muito grande, porque se nós levarmos em conta que lupa significa prostituta, de um lado eles tinham a nobreza, eram legítimos herdeiros de um trono real, eram da classe nobre, a classe dinástica daquela região, mas ao mesmo tempo teriam sido criados por uma prostituta, que é aquilo que é de mais baixo na sociedade, pelo menos na visão daquela época. Então é um contrapeso interessante, ou seja, eles têm um pior dos humanos, mas aquilo de mais elevado também. E no fundo também uma interpretação mitológica que pode ligar eles até uma questão divina. Então existe muito mistério, muita trama por volta da fundação de Roma, que torna tudo ainda mais interessante. Então, no caso, a anexação completa da Península Itálica ela se deu por volta do século IV a.C., do final do século IV a.C. até o início do século III a.C. E a anexação da Grécia ela se deu por volta do século II a.C., lembrando que quando a gente está falando de antes de Cristo, quanto menor o número, mais futuro é. Quanto maior o número, mais passado é. Quando a gente fala depois de Cristo, a ordem inverte. Quanto maior depois, quanto menor antes, sabe? Só a título de curiosidade. E então a anexação da Grécia ela se deu por volta do século II a.C. Então, nesse período, Roma já era composta por principalmente 4 etnias: os latinos, os etruscos, os sabinos e os gregos. Então, por
boa parte da história romana, ser romano significava descender de uma dessas etnias, que com o tempo elas foram mesclando. As pessoas foram indo de uma região para outra, foram comercializando, imigrando, tendo contato, até por conta da cultura e do idioma em comum. Então essa miscigenação ela ficou muito forte. Então mesmo regiões onde tinha historicamente a origem ali daquela etnia, muitas vezes a gente via grupos étnicos que tinham migrado em massa para outra região e tinham abandonado a sua região de nascimento, ou etnias que tinham sido praticamente absorvidas por outras através da miscigenação. Então Roma ela se diversificou muito culturalmente, era um país muito cosmopolita para sua época. E nós tivemos também a expansão máxima de Roma. Então Roma, quando atingiu a sua máxima extensão territorial durante o reinado do imperador Trajano, que se deu por volta de entre 98 d.C. a 117 d.C. Agora nós saímos do antes de Cristo e estamos depois, então depois desse período. Então nós temos na região europeia, nós temos a região da Britânia, da Gália, da Espanha, da Itália, a Germânia Inferior e Superior, nós temos Noricum, Panônia, Dalmácia, Macedônia, Grécia, Trácia, Ilírica, Régio da Itália, e nós temos também Córcega e Sardenha e Ilhas Balneárias, que já são arquipélagos e ilhas. Nós também temos Egito, Núbia, Numídia, Mauritânia, Tangítana e Mauritânia na região da África. Nós temos Ásia Menor, Cilícia, Síria, Judéia, Arábia, Patreia e Mesopotâmia na região da Ásia. Nós também temos a região cesariense, que também ela fica fazendo parte da África. E esses territórios eles correspondem aos seguintes países atuais: a França, a Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Holanda, Áustria, Eslovênia, Hungria, Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Grécia, Bulgária, Turquia, Albânia, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Síria, Líbano e Israel, o território chamado de Palestina, que corresponde à região da Cisjordânia e Gaza, e a Jordânia. Então, são muitos países, imagina tudo isso fazer parte de um único país. Todos esses territórios são um único país. Então, Roma não era pouca coisa, né? Não é nada mais, nada menos que se tornou o 5º maior império da história mundial, né? Então, Roma era genuinamente grandiosa. Não só pelos seus feitos, mas também pela sua extensão territorial. Nós tivemos também a divisão do Império Romano entre a parte ocidental e oriental, por volta de 395 d.C. Na verdade, nós tivemos uma série de divisões. O Império Romano dividido por 4, dividido por 6 ou 8, se eu não me engano, dividido por 2 mais de uma vez, mas em 395 nós temos a última divisão permanente, a última que seria decisiva. Então, a queda do Ocidente e a luta dos remanescentes. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos por um pouquinho de história. Após a invasão bárbara na Roma Ocidental, que vocês sabem, já devem ter ouvido falar que Roma caiu em 476 d.C., na verdade isso não é verdade. A Roma Ocidental caiu, mas como eu disse, houve uma divisão entre a Roma Ocidental e a Roma Oriental. Portanto, a parte oriental, que ainda era romana, continua existindo. Mas vamos
um pouquinho antes, vamos voltar um pouquinho. Após a invasão bárbara na Roma Ocidental, ainda se mantinham de pé uma parte da Gália, a região da Dalmácia e a Península Itálica. É sobre o comando do imperador Nepos. Até que o general Orestes, ele se rebela contra o imperador Nepos, ele usurpa o trono sem o apoio do Senado e Nepos acaba fugindo para a Dalmácia, onde ele acabou sendo morto por 2 dos seus generais que eram germânicos. Nesse tempo, a Roma já tinha sido invadida pelos germânicos, então muitos germânicos romanos acabaram se rebelando contra o Império. Então, Orestes ele entrega o trono ao seu filho, chamado Rômulo Augustus, e isso traz bastante simbolismo, porque Rômulo é o imperador lendário, tido como o primeiro imperador de Roma, e Augustus foi o primeiro imperador de Roma de fato, porque antes de Augusto, Roma não era um império, era uma tribo, depois uma cidade, depois um reino, até crescer e se tornar um império. Então, o primeiro imperador, de fato, de Roma, ele foi o Augusto. Então, nós temos ali o imperador Augusto, o imperador Rômulo, no nome do que seria o futuro imperador. E ele também ficou conhecido na história como imperador criança. Isso porque quando o pai dele passou o poder para ele, coroou ele como imperador de Roma, ele era apenas uma criança. Então, o rei germânico Odoacro, ele acaba entrando em uma batalha contra o general Orestes, que usurpou o trono, e acaba vencendo. Então Odoacro ele acaba ocupando toda a Península Itálica e criando o seu reino ali no lugar. Só que ele tomou o controle da Itália, se autoproclamou imperador de Roma com o apoio do Senado. Isso mesmo, o Senado romano apoiou um germânico para ser imperador de Roma, porque eles não concordavam com o general Orestes, que era um usurpador. E alguns deles, inclusive, culpavam o Orestes pela morte do Nepos, que era um imperador que era muito bem quisto pelos romanos de sua época, ainda que fosse num período tardio de decadência romana. Ele tomou o controle da Itália e se proclamou imperador de Roma, como eu já havia mencionado, com o apoio do Senado, como eu já havia mencionado. Só que os feitos dele foi uma coisa interessante. Ele poupou a vida de Rômulo, que era o imperador criança, e viveu como um imperador romano, mantendo a cultura e o estilo de vida local, mesmo depois de 476. Ou seja, as pessoas aprendem que Roma acabou em 476. Porém, a região ocidental, boa parte dela, continuou existindo como era antes, só que ao invés de ter um imperador romano, eles tiveram um imperador germânico. Mas as pessoas, para quem vivia no Império Romano daquela época, que era governado por Odoacro, não tinha mudado nada, era exatamente igual antes. Na verdade, começou até a florescer melhor do que era antes, justamente por conta que ele, por ser germânico, conseguiu criar uma paz com os outros reis germânicos. Não tinha mais guerras, a economia floresceu, eles inclusive cunhavam moedas romanas, eles tinham o latim como idioma oficial, inclusive o próprio Odoacro ele passou a utilizar o latim como seu idioma. E também nós tivemos a Roma Oriental, que continuou existindo por um bom tempo. Mais de 1000 anos depois disso, Roma continuou existindo. Então, só que o caso é que no Oriente, o latim ele foi caindo em desuso e eles adotaram o grego como idioma oficial. Lembrando que o latim inicialmente era o idioma oficial do Império Romano, depois eles criaram o grego e o latim como ambos idiomas oficiais do Império, e por fim, no Oriente, nós tivemos a exclusividade do grego
como idioma oficial. Então, nesse período, nós tínhamos duas versões do Império Romano. Uma ocidental, governado por um germânico, e a outra oriental, governado por romanos, que acabou tendo uma cultura aos poucos um pouco diferente do que tinha no Ocidente, muito por influência das regiões orientais, das culturas orientais, e também pela fronteira com a Pérsia, que era um império muito vasto e muito desenvolvido, e querendo ou não, havia uma troca de cultura dos romanos que influenciavam um pouco os persas que influenciavam um pouco os romanos. E apesar deles terem passado por séculos em guerra, também haviam séculos de paz, ao qual os dois impérios, eles acabavam mantendo uma certa animosidade, fazendo trocas de mercadorias, mantendo comércio, imigração das suas populações, etc. Então, nós tivemos também a questão da reanexação territorial por parte dos romanos, quando os romanos orientais anexam a parte romana que estava sendo governada pelos descendentes de Odoacro, e em 565 d.C., e eles acabam criando um certo problema, porque nessa tentativa de reanexar a Península Itálica, eles acabam criando uma certa destruição que acaba fazendo com que a Itália não se recupere depois disso. E eles ainda anexam a parte do norte da África, que esse sim estava em decadência total, e dão graças a Deus quando os romanos eles ocupam aquela região de novo, porque nós temos um florescimento da cultura da civilização romana de novo. Então, se por uma parte foi excelente para os africanos, não foi tão boa para os italianos. Então, todos os romanos daquelas regiões, eles passam a ser governados de novo por Roma. Nós tínhamos um imperador romano, uma população romana e o Império Romano, de novo. Então, nós estamos falando de 500, 600 depois de Cristo, e Roma ainda existe quase que na sua totalidade do que era o Império original, na sua máxima extensão, e com a perda de alguns poucos territórios, a maior parte da Espanha, a região da Alemanha, que seria a Germânia, na verdade, a Gália, a Dalmácia, a Dalmácia acho que ainda estava ocupada pelos romanos, mas tinha algumas outras regiões ali que não estavam sendo ocupadas. Então, nós tivemos uma expansão ali do Império Romano, um reavivamento do Império Romano, que consegue conquistar boas partes do território perdido através do general Belisário, que lembrou em muito o general Júlio César, que se tornou imperador, mas esse não se tornou imperador, só um grande general mesmo, que depois o único que iria superar ele nos seus feitos seria Napoleão Bonaparte. Mas, então, isso só comprova que é uma mentira totalmente descabida de que Roma teria acabado em 476 d.C., porque afinal nós temos 2 séculos depois e Roma continua existindo, praticamente tal como ela era antes. Claro que nesse momento o Ocidente ele passa a ter muito mais influência do Oriente por conta disso. Afinal, a capital ficava no Oriente, o Oriente ele tinha passado por um tempo de florescimento muito grande, enquanto o Ocidente ele tinha ficado, a parte que ainda era romana tinha ficado estática, não tinha tido grandes desenvolvimentos, mas ainda era o Império Romano. Depois nós vamos ter as invasões árabes no século VII, entre 630 a 718 d.C.,
E os árabes eles ocupam todo o norte da África e mais outras porções. Eles ocupam a parte da região ibérica, que era governada pelos romanos. Eles tentam conquistar durante as cruzadas, mas eles acabam falhando. E outras ilhas eles perdem, eles acabam perdendo depois a Itália para os árabes também. Então os árabes eles acabam conquistando muitas regiões. Mais ou menos um pouco depois desse período, a gente vai ter o cisma da igreja em 1054, justo porque o imperador romano, nesse período, ele não aceitava a autoridade do Papa, porque ele achava que o Papa tinha muito poder e podia interferir no império dele. Então ele, como imperador, ele queria ser o chefe da igreja. Então ele se autoproclamou o chefe da igreja católica. E depois de muitos embates, ele acabou gerando o cisma da Igreja Católica, onde nós tínhamos, por um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana e, por outro, a Igreja Católica Ortodoxa Romana, que hoje já tem outros nomes, porque nós não temos mais Roma Oriental, mas nós temos, por exemplo, a Rússia ou a Grécia. Então nós temos, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa, é um exemplo. Então, nós temos também a luta das cruzadas. Muita gente conhece a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas nós também tivemos a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, que foi fundada em 1113 d.C., e ambos lutaram juntos. Os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Hospitalários lutaram contra a invasão dos muçulmanos entre o século XII e XIII. Porém, no ano de 1204 depois de Cristo, nós vamos ter a traição de Veneza. Então os venezianos, descontentos com Roma, junto com templários, vamos dizer assim, templários que não seguiam exatamente a igreja, e nós vamos ter também alguns mercenários, que eles invadem Constantinopla, e eles saqueiam e destroem todo o reino, todo o império. E esses cristãos que acabaram sendo responsáveis por esse feito, eles acabam sendo excomungados pelo Papa, justamente porque eles atacaram cristãos. Ainda que eles tivessem problemas com a igreja, tivesse uma igreja paralela, ainda eram considerados cristãos. Então, para o Papa, isso foi uma atitude inaceitável, inadmissível. E depois disso, Roma acaba caindo, e eles dividem em vários pequenos reinos comandados por ordens ou reinos europeus. E nós temos, por exemplo, o exemplo do Reino Latino, o exemplo do Reino de Jerusalém, etc. Então, nós vamos ter depois um levante dos romanos contra essas ordens, que consegue até restaurar Roma, só que não com a força que eles tinham antes. Então eles nunca mais conseguem se recuperar depois disso. Tanto que logo depois os otomanos eles vão atacar os romanos em 1453, que é de fato quando Roma cai e tem o seu fim. E agora você deve estar se perguntando, bom, se Roma caiu e teve seu fim, como é que ela existe até hoje? Ou ela existe, ou ela caiu. Bom, é a mesma coisa que eu posso perguntar. Se Israel acabou quando Roma expulsou os judeus de lá, e depois nós tivemos a invasão dos otomanos ocupando aquela região, mas antes nós tivemos a ocupação dos árabes e dos cristãos, como é que Israel existe hoje? Simples, ele foi restaurado. Então,
nós vamos ter a ocupação do Império Otomano por quase todo o Ocidente. A gente pode dizer que toda a região que era do Império Romano Oriental e uma parte do Ocidental foi ocupada pelo Império Otomano por um tempo. Então, depois de 1453, tudo era do Império Otomano. Porém, tu não acaba com uma civilização, mesmo que acabe com um país, pois a cultura ainda existia, o povo ainda existia, e eles ainda se identificavam como romanos. Então nós tivemos diversos levantes e revoltas dos romanos dentro do Império Otomano, entre o século XV e o século XVIII inteiro, até que nós tivemos a libertação, a independência, no século XIX, com a ajuda da imperatriz Catarina a Grande da Rússia, entre 1821 e 1830, que foi quando nós tivemos a independência de Roma. E agora você deve estar se perguntando, bom, mas se Roma se independizou dos otomanos, o que aconteceu com ela? É isso que eu vou tentar explicar. É muito interessante, porque eles perderam um território para a Sérvia, para a Hungria e para a Turquia, pois quando Roma foi restaurada era para ela ocupar uma certa quantidade de território que correspondia ao antigo território da Grécia, quando ela fazia parte do Império Romano. Só que eles não venceram lutar contra os otomanos sozinhos, então tiveram que pedir ajuda para a Sérvia e para a Hungria, que acabaram ocupando o território que seria dos romanos. Na luta contra a Turquia, eles tentaram reconquistar a cidade de Constantinopla, que era a sua capital, porém eles falharam. E nisso, eles acabaram passando por alguns períodos de nacionalismo e um neonacionalismo, porque eles não queriam necessariamente criar uma amor à pátria, mas sim apagar a história deles e criar uma nova nação inventada do zero. Então eles passaram por um período de perda da identidade cultural romana entre o século XIX e XX. E depois desse período, eles acabaram deixando de se autodenominar como romanos, como eles faziam, e passaram a se autodenominar gregos. Então, sim, a Grécia, ela é Roma, só que com a identidade perdida. Porque a cultura grega, como se tem hoje, ela é uma mistura da cultura romana, que é a cultura deles, com uma cultura artificial que foi inventada por políticos e acadêmicos, que eles se inspiraram na Grécia Antiga, de 5.000 anos atrás, para tentar adaptar para os dias de hoje. Os dias de hoje eu digo século XIX e XX. E isso foi uma coisa que até deu alguns resultados por um lado, mas não completamente. Eles queriam apagar a cultura romana completamente da civilização que eles denominavam como grega, mas eles não conseguiram, tanto é que está aí até hoje. A própria arquitetura da Grécia é uma arquitetura romana. A religião da Grécia, a ortodoxa, é a religião romana. Então nós temos diversos elementos culturais, como as danças, as músicas e muitas questões romanas. Esse período de nacionalismo da Grécia, por volta do século XIX e XX, ela se assemelha ao período da Renascença na Itália. Porque se por um lado nós tivemos uma restauração do paganismo na Itália, no momento que eles eram católicos, uma restauração das artes romanas também, por outro a gente teve o assassinato do latim, que era falado na Itália, e eles passaram a usar o florentino, um dialeto da Florença, como idioma oficial da Península Itálica, que acabou passando a se chamar italiano, e nós chamamos até hoje. E outra coisa interessante, outro fato interessante, é que a imperatriz
imperatriz Catarina Grande da Rússia, ela tinha uma questão específica para ela se interessar pela restauração do Império Romano. A família real da Rússia, até hoje, porque existem os seus descendentes, ela se chama Romanov. Então, do início da monarquia russa até hoje, eles se chamam Romanov, que significa Ov. Para quem não sabe, não sabe nada de russo, é um sufixo que se refere a filho de alguém. Então, no caso, Romanov é filhos de Roma. É isso que significa. Então, isso porque a irmã do último imperador de Roma se casou com o primeiro imperador da Rússia, criando a dinastia dos filhos de Roma, ou Romanov. Por isso, a Catarina Grande, que era muito erudita, muito formada na filosofia e na história, ela tinha um grande respeito e admiração pelo Império Romano e sabia que ela descendia dos imperadores de Roma. Então, ela fez um esforço hercúleo para restaurar o Império Romano. Então, o Império Romano acabou sendo restaurado, só que por conta de propagandas nacionalistas e de perda de identidade cultural, e também por conta da falta de aptidão militar para conquistar a cidade, de reconquistar, na verdade, a cidade de Constantinopla, eles acabaram se limitando ao seu território, que geograficamente é muito similar ao antigo território da Grécia Antiga, mas que passou por uns 2.000, 3.000 anos na mão do Império Romano. Então, eles passaram menos tempo sendo gregos do que sendo romanos. Então, toda aquela identidade antiga da Grécia tinha sido varrida do mapa por Roma, a não ser aqueles elementos que os romanos tinham coletado dos gregos e que inspirou a civilização deles. O resto tudo era romano. Então, mesmo no Império Romano, o Império Grego, vamos dizer assim, nós tínhamos a Macedônia, que era o mais expressivo e que tinha, de fato, a maior cultura grega, e nós tínhamos pequenas cidades-estados. E cada região dessa é como se fosse cada ilha ou cada pedacinho do continente era um país totalmente diferente. Então eles tinham a sua própria cultura, as suas próprias leis, a sua própria forma de enxergar a realidade, e eles passaram por um tempo na mão dos persas, na mão dos romanos, enfim, eles tiveram contato com outros países e pertenceram a esses países por um tempo. Então, o que a gente conhece como uma cultura grega sólida e estática, que passou todos os anos e ela está intacta até hoje, isso é um mito, sabe? Então, a cultura grega ela foi por um período muito breve de tempo, teve influência de outras civilizações e ela foi extinta. Depois disso foi restaurada artificialmente. Inclusive, só, vamos dizer assim, a partir do final da Idade Média que nós vamos ter os primeiros movimentos para restauração da filosofia grega na Europa, que tinha se perdido completamente, tinha sido extinta, ninguém conhecia. Então, no final da Idade Média, isso foi restaurado. E a cultura grega, como a gente conhece hoje, como a gente sempre ouviu falar, ela só vai ser conhecida e restaurada de fato entre o final do século XIX e início do século XX. Todo o resto que a gente entende como uma questão estática que se manteve fixo ao longo do tempo é uma criação artificial. Então, agora vocês podem seguir a vida sabendo que o Império Romano nunca deixou de existir. Ou melhor, ele ficou dissolvido por um tempo dentro de outro império, mas ele nunca teve fim. Se você gostou desse vídeo, achou ele interessante, aprendeu alguma coisa, deixa o like. E se você quiser mais vídeos sobre Roma, escreva nos comentários Roma ou peça um vídeo específico que você quiser e eu tento trazer da melhor forma possível o tema para vocês. Muito obrigado e até a próxima.